Queridos, quero com muita alegria saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer-lhes e pedir-lhes ainda sobre os nossos pés. Eu quero aproveitar para ler o texto cônscio de que nós estamos em uma Santa Ceia, e é bem verdade que no trabalho de Santa Ceia a gente ouve mais, adora mais do que fala. Então queremos ler um texto para uma reflexão necessária. Capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Há um texto do qual eu quero tomar base, tendo em vista que é um memorial. E ontem eu tive o prazer de estar diante de um dos maiores memoriais do mundo, no centro de Londres, onde estão tantos personagens como Mandela, como Gandhi, como tantos outros. E o pessoal de todo mundo para ali para ver o memorial de quem morreu. E aí eu fiz uma reflexão que hoje estaria ali um memorial de quem está vivo. Só ele pode fazer isso. Capítulo 15, versículos 54 e 5. É um texto por demais conhecido, quando Paulo fala da incorruptibilidade. Capítulo 15, versículo 55 está escrito: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Amém? Amém. Ele tornar os nossos assentos, aonde eu quero fazer meus sinceros agradecimentos ao pastor Roberto, com a sua digna esposa, Liliane, seus filhos, sua família, pela credibilidade, pelo carinho, a confiança, e ter o prazer de, entre 26 anos de Assembleia de Deus, esta foi uma das primeiras igrejas, quando ainda representava o meu pastor Anor, e tive o prazer de ser tão bem recebido. E Deus tem me dado o prazer de poder servi-lo assim quando Ele precisa e quando tenho aqui a essência do meu pastor. Então, uma alegria, honra é minha, pastor, de poder estar aqui. E quero, em nome dele, do pastor Marquinhos, externar a minha gratidão a todo este coeso grupo de obreiros, a todos os irmãos, a igreja, os amigos, que são tantos, mas quero usar pastor Francisco, pastor Josualdo, Leonildo, e em nome deles também reverenciar a todos os amigos que tem nesta igreja, nesta cidade. E agradeço a Deus pela vida do auxiliar Diego, sua digna esposa, Manai, sua filha, que se predispuseram a vir comigo para a pilar que está entre nós. Amados, como se trata de um culto de Santa Ceia, nada melhor do que uma reflexão por que nós estamos aqui. Quando nós observamos o contexto não só de Paulo, como de tantos outros que, posterior à ressurreição de Cristo, tiveram o prazer de verbalizar esta alegria de uma vitória eterna. Pois nós bem sabemos que quando o apóstolo ele está escrevendo para uma igreja gentia, para uma igreja que estava vivendo um dos maiores momentos da sua história, que era a igreja em Corinto. Haja vista que esta igreja era uma igreja mais fervorosa do continente europeu. E quando ele escreve, ele não está escrevendo aleatoriamente. Se nós observarmos, quando a Bíblia nos fala desde o livro do Gênesis, a Bíblia nos dá o entender num contexto literal, quando um homem e Deus tinham uma afinidade quase que inconcebível ou indizível. A Bíblia fala que o relacionamento entre o ser humano e Deus era
muito estreito, qual nenhuma outra criatura teve o privilégio, nenhuma outra criatura, a não ser o ser humano, foi criada com esta capacidade distinta de adoração. A Bíblia diz que esta intimidade era tão estreita, que Deus fazia questão de dialogar com o ser humano todos os dias, no virar do dia ou crepúsculo da tarde. A Bíblia diz que o homem já sentia a presença de Deus quando ele vinha chegando no jardim do Éden pelo barulho dos seus pés. Mas também, infelizmente, a Bíblia diz que o homem quebra esta aliança de intimidade, porque foi do Éden que surge a primeira aliança de fidelidade. Quando Deus estabeleceu o jardim, pediu fidelidade ao homem, obviamente, e o homem também era sincero até aqui. E a Bíblia diz que esta aliança foi conhecida como a aliança adâmica ou edêmica, por ser do Éden. E a Bíblia nos relata que isto gerou este relacionamento que acabei de falar. Portanto, com o advento do pecado, com o advento da usurpação humana, com o advento de que o homem falhou diante de Deus, então a Bíblia diz que esta aliança foi quebrada. Isto implica, levantou-se uma barreira entre Deus e o homem. Barreira essa que o homem não podia mais intimidade, que o homem não podia mais se aproximar de Deus por conta do pecado. Então é quando o próprio apóstolo Paulo faz menção lá na carta aos Romanos, capítulo 3, quando ele fala que foi por este pecado que o homem foi destituído da glória ou da presença de Deus. Sendo assim, o homem foi levado para cada mais longe de Deus. E se nós observarmos todo o contexto de justiça, a Bíblia diz que a justiça de Deus já pedia a eliminação do homem ali, porque Deus é santo, Deus é justo, e o homem se transformou, o ser humano, um pecador, se tornou impuro e injusto. Então, pela lógica normal da santidade e da justiça, era para o homem morrer ali. Deus tinha 1000 motivos para desistir do ser humano por conta da grande decepção, mas o amor prevalece, porque enquanto a justiça pedia a eliminação do ser humano, o amor gritava no íntimo: ele merece uma chance, deixa ele viver, ele pode voltar a ti. Então a Bíblia diz que o amor prevalece. O homem é destituído da presença de Deus, mas Deus não desiste. Vejam que no contexto normal do capítulo que o homem falha, ao capítulo 6 do Gênesis, veja que Deus monitora cada passo do ser humano, não perde ele de vista. O homem, que a Bíblia diz, cada vez mais se distanciava de Deus, ao ponto que no capítulo 6, a Bíblia diz que Deus monitorou tão de perto, que disse: eu verei como é que estará a intenção do coração deste ser humano. É quando a Bíblia fala que de uma forma generalizada, o contexto, a epígrafe do texto, no capítulo 6, ela é bem taxativa, uma corrupção generalizada do gênero humano. Então é quando a Bíblia fala que agora o próprio
Deus desistiu ou quis ou propôs desistir do ser humano, pois a Bíblia fala que ele verbaliza: eu darei cabo do ser humano, e não só dele, pois de tudo que criei, pois o pecado cheirou mal às suas narinas. Então Deus diz o contexto que ele determinou extirpar, dar cabo, eliminar o ser humano. Quando ele está decidido, o amor brota mais forte, porque no meio de um contexto todo corrompido, ele agrada-se de um crente, de um homem que fazia diferença. Então, por meio daquele homem chamado Noé, ele não aplaca a justiça, mas ele preserva o ser humano. É por meio de Noé que o ser humano é preservado. 8 almas se escaparam da impetuosidade do dilúvio. Quando nós vamos para o capítulo 8, quando no contexto bíblico tudo estava destruído e acima das águas o que respirava na ótica humana eram 8 almas, então Deus baixa as águas com o passar dos dias. Quando Deus baixa as águas que tira o ser humano através de Noé da arca, ele faz uma nova aliança. Olha o poder da intimidade, do amor, da coragem, da ousadia de Deus. Ele resolve acreditar, confiar no ser humano de novo. Então ele faz a aliança de fidelidade com o gênero humano. Por isso que esta aliança é conhecida como aliança do governo humano, ou noética, porque Deus devolveu o governo ao homem de novo, para predominar sobre tudo que viesse a existir, e ainda fez uma aliança de fidelidade. Quando nós saímos deste capítulo 8, a gente chega no capítulo 11. Então a Bíblia agora mostra que com a prosperidade, a proliferação de novo do ser humano, ele quebra esta aliança, querendo se esconder de Deus, querendo se proteger de Deus, cujo objetivo de Deus era se aproximar do homem. Mas a Bíblia diz que o homem vem com a torre de Babel, para que se Deus tentasse algum intento, eles se livrariam. Então esta geração, ela perde o direito, quebra esta aliança. Então Deus veio, capítulo 12. Veja que agora Deus resolveu criar algo particular, deixou esta geração para trás, e do meio desta geração tirou um homem para fazer um projeto seu de reconciliação, chamado Israel. Veja que Deus vai e diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque até aqui diz a Bíblia que a morte predominava. Agora Deus levanta um projeto para coibir a ação da morte, porque Paulo faz questão de dizer que a morte usava um aguilhão, ou seja, era o poder do pecado que dava ela. Quando ele usa o sentido literal aguilhão, ele está dizendo: aguilhão para nossa realidade é o ferrão, é o que dá poder ao vaqueiro diante do boi. Por mais valente que seja o boi, ele se curva diante do ferrão na mão do vaqueiro. Para onde o ferrão aperta, ele vai, ele não tem resistência. Então era este aguilhão que até do ser humano tinha que descer, porque o pecado deu força à morte, e a lei
fortaleceu o inferno. Então nenhum ser humano tinha direito de se escapar do aguilhão ou do ferrão da morte. Então Deus resolve criar um projeto excepcional chamado Israel. É a menina dos meus olhos. Eu vou ser o seu Deus e ele será o meu povo. Então Deus cria um projeto envolvendo o ser humano que pudesse ver ele, dialogar, falar frente a frente. Isso é amor. Então Deus, por meio de Abraão, cria um projeto excepcional para que o homem se aproximasse de Deus. Mas Deus investe, Deus cria Israel, Deus levanta Israel. Para Deus, Israel era a menina dos seus olhos, era o xodó, era o tempo de Deus, era Israel. Veja que Deus faz esta aliança com Abraão, conhecido: eu farei da tua descendência tantos quanto a areia da praia. Ou seja, aliança de fidelidade. Então passa Abraão, quando Jacó chega, o projeto entra em evidência. 70 almas acerca disto desce para o Egito. Depois de um período de 430 anos aproximadamente, o projeto sai com milhares e milhões de pessoas rumo aonde? A terra prometida, a terra que manava leite e mel, o centro missionário, o centro palestino. Então Deus leva Israel, e é quando Deus leva este Israel que Deus lhe dá leis, Deus lhe dá limites, Deus lhe dá padrões. Vejam que o livro de Juízes, o livro de Levítico, mostra categoricamente, ouça aí, o privilégio que Israel teve de Deus. O Deus ensina Israel a se santificar, a se aproximar dele. Então agora Israel tinha leis, Israel tinha rituais, Israel tinha sacrifício de santidade, oferta pela culpa, oferta pelo pecado, e tudo isso era para o homem se aproximar de Deus, a ponto de chegou Levítico e Deus institui o voto particular. Moisés, quando um homem quiser se aproximar, quiser imunidade, capítulo 27, salvo engano, diga ele que segundo a tua avaliação será o valor do voto. Se for um homem de 20 a 60 anos, 50 ciclos. Se for a mulher, 30. Se for um rapaz, de 5 a 20, são 20 ciclos. E se for uma moça, 10 ciclos. Então Deus deu o poder de imunidade. E segundo alguns comentaristas, como Chambers e outros, chama isto de voto particular ou santidade. Era um meio do homem se purificar e ser guardado por Deus do pecado e da morte. Ou seja, isso levava um valor em metal, que era contado como contexto monetário. A prata ou o ouro dava sustentabilidade, dava direito de imunidade. Eu pegava 50 ciclos de prata, eu pegava metal para mim, para minha esposa, para o meu casal de filhos, cerca de 1,250 kg do metal. Ou seja, mostrava ao sacerdote, ele dizia: está limpo, eu aceito. Depositava no santuário. Então tudo que era meu era para ser protegido, era para ser imune, desde a casa ao campo. Então Deus dá isso a Israel, mas Israel perdeu o foco. Tudo isso, o cabrito, o novilho, a vaca, tudo limpo, a prata, o ouro, não deu proteção
nação, mas Israel, a morte ainda predominava, o inferno ainda predominava, mesmo com todo este amparado. Diz a Bíblia que Israel perdeu o foco, Israel pecou, Israel foi seduzido, Israel ludibriou-se, Israel perdeu, não chegou na santidade. Então o que é que Israel faz? Adora a outros deuses, se desvia. O amor era tão grande que Deus faz o quê? Diz a Bíblia que ele não desiste de Israel. O que é que ele faz? Ele manda profetas para divertir, para pregar. Ele pede para o povo voltar ao princípio de Moisés, que eram os 5 primeiros livros no contexto de lei, mas o povo não dava ouvido, e Deus continuava enviando profeta, e o povo perdeu o foco. Aí Deus manda Oséias para o reino do norte, adverte Israel, e Isaías adverte Judá. Aí vai Oséias, olha que condição de amor Deus mostra para Israel. E Oséias pega uma mulher sem valor, prostituta do mais alto nível, casa com ela e ama ela. Que era que Deus estava querendo dizer: Israel, você se prostituiu, você degradou-se no pecado, mas eu ainda te amo, aceito você de volta, eu ainda te quero. Mas Israel não deu ouvidos, nem Deus chegando a este ponto. Então o que é que Deus faz? Usa Oséias para dizer a este povo: já que vocês não querem voltar para mim, eu vou meter ciúme em vocês também. Mas como, Deus? Eu vou me apaixonar, eu vou usar um povo que não é povo, eu vou usar um povo e serei glorificado por um povo que não se chama pelo meu nome. Quando chega no versículo capítulo 11, Deus diz: quando Israel era pequeno, eu o amei, e eu chamei, e ele me ouviu. Mas Israel cresceu, e quando cresce quer ser grande, perde o foco. Aí é aí que Deus quebra no meio, quando alguém se acha grande. Então olha para quem está ao teu lado e diga: no dia que você se acha grande, baixa a bola, porque neste contexto só quem é grande é ele, quem é grande é ele, só ele, não tem para ninguém. Estamos vivendo um contexto tão terrível que estão querendo fazer de nós artistas. Eu digo porque eu vivo isso. Nos tornamos fontes de rentabilidades. Quando Deus começa a usar, está assim de interessados. Tem que ter oração de homens como vocês para não cair. Vieram dizer: Genivaldo, está grande. Teu nome está em todo mundo. Por que tu não cobra para pregar? Eu disse: olha, eu nasci, eu me cresci comendo caroço de jaca cozinhado. Quem me ligou era da capital grande. Você conhece farofa? Conheço não, velho. Minha mãe pegava água, jogava farinha de mandioca dentro, um pouquinho de sal. E eu não morri. Mas né? Tu tem milhões de visualizações. Eu digo: eu não sei, eu não mexo com isso. Então se tu pedir 5 mil na noite para pregar hoje, te pago, e pago mesmo. Então, Pedro, já que você não tem coragem de dar valor, deixa que a gente assume. É 70%, a gente só quer 30%. E no final do ano você vai ficar rico.
Só que a gente já é conhecido. A gente é conhecido no mundo todo. Você já foi na Europa. Eu digo mais 6 vezes no ano eu vou lá. Pregar sim. Já conheço a América. Mas 10 vezes por ano eu vou lá. Você já tem um agenciador? Tenho. Qual é o nome da agência dele? Pega a caneta aí. Ela é grande. É maior do que a de vocês. Qual é o nome desse? Fica conhecido. Jesus de Nazaré. Diga para quem está ao seu lado carinhosamente, baixa a bola. Só ele usa bem perto. Israel se achou grande. Aí vai para o cativeiro. Veja que o cativeiro não era para desistir. Era uma correção. No período do cativeiro, era para Deus esquecer de Israel. Porque quebrou a aliança da lei. Quebrou a aliança mosaica. Mas Deus manda Ezequiel e Jeremias consolar. Eu vou tirar vocês daqui. Uma mãe pode esquecer do filho que amamenta, mas eu não vou me esquecer. 70 anos Deus tira Israel. E quando ele traz Israel de volta, ele usa profetas de restauração, motivando a Israel a voltar a ser o que era. Mas Israel não quis mais voltar. Matava todos quando Deus enviava e apedrejava. Aí Deus resolve fazer silêncio. Não fala mais com Israel. Aí Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 25, ele diz: irmãos, para os gentios, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca desse mistério. Abre aspas, para que não presumais de vós mesmos, fecha aspas. Ele diz: Deus endureceu em parte Israel até que a plenitude dos gentios se complete. Ou seja, o tempo dos gentios começou aqui quando Israel perdeu o fogo. Agora Deus faz silêncio para Israel. 400 anos sem mandar profetas, sem falar pelas revelações, silenciou. Depois de 400 anos, olha o que é que ele faz. Ele ama tanto Israel que ele diz: eu vou enviar meu filho, e pelo meu filho eu vou descer à altura do ser humano. Porque na lógica de Israel, aqui estava o mais alto nível de uma aliança. Todas as alianças eram consideráveis, mas a maior era quando o dono do escravo queria sanar uma dívida impagável do escravo ou uma culpabilidade. Então ele perdia o direito de ser dono e igualava o escravo para ser e sentir o que o escravo sentia. Então quando Deus faz isso, é o que a gente entende quando Paulo escreve aos Filipenses, que Cristo, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele desceu, tomou a forma de servo, se humilhou e foi fiel até a morte. Ele veio, Deus, na forma do escravo. Veja o que ele diz. João, o próprio João, quando João escreve, foi o que João aprendeu depois da morte
ressurreição, paixão, morte e cruz. O livro, a história que João escreve, não foi antes de Jesus, foi depois, quando ele viu tudo. Veja que ele diz, quando ele percebeu e viu que Jesus falava, que Jesus veio para Israel. Capítulo 1, ele diz, o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Porque o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele era a luz que ilumina todo mundo. A luz resplandeceu, mas o mundo não o conheceu. Houve um homem chamado, ou enviado por Deus. Ele não era luz, seu nome era João, mas veio para dar testemunho da luz. A luz que ilumina todos os homens brilhou, mas não receberam. Mas a todos ele diz, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ele mesmo disse, mulher, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Outra vez, uma referência, ele sobe o monte, olha para Jerusalém e diz, oh Jerusalém, Jerusalém, tu que matas todos quanto a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas? Quantas vezes eu quis te proteger e você não quis. Aí agora o que é que Deus faz? Ele segura Israel, ele endurece em parte Israel, e vai usar um povo que não era chamado povo, um povo que já vivia sendo condenado. Veja que quando Paulo escreve aos Colossenses, é literalmente gentil. A gente estava tão condenado que Paulo diz aos Colossenses que havia uma escrita condenatória que era contra nós. Quando a gente vê alguns historiadores na antiga Grécia, na época quando Paulo usa alguns contextos jurídicos para clarear a visão espiritual, segundo alguns historiadores, diz que esta cédula era colocada em cima da cela. Por exemplo, quando alguém se tornava réu e o magistrado dava o veredito, e o veredito era a condenação, então os soldados, ou uma bíblia chamada meirinhos, imediatamente pegava aquele condenado e levava para a prisão. E acima da prisão era colocada uma escrita que dizia tudo quem era ele. Por exemplo, Josual, Genival, cada um na sua cela. E no contexto ilustrativo de Paulo, tinha lá o nome, tinha sentença e a causa. Sentença, condenação eterna. Causa, pecado. No contexto espiritual. E essa escrita era colocada lá e ninguém podia tirar. Porque só quem pudesse pegar a sentença na totalidade. Então, para Deus nos usar, havia um preço. Porque a nossa sentença já havia sido decretada. O inferno estava assim, ó. Ninguém vai conseguir tirar ele daqui. Porque, pode olhar, de Gênesis a Malaquia, era para Deus desistir. Porque a morte ainda continuava com o ferrão, com o aguilhão, e o inferno predominava. Aí o que é que Deus faz? Ele permite Jesus ir. Não há culto de ceia sem cruz. Não adianta aqui redubiar um culto de ceia num pé só se não tiver cruz. Porque Santa Ceia é reflexão, é memorial. E o que é que Israel faz? Condena Jesus. Dilaceram Jesus. O corpo de Jesus foi dilacerado pelos chicotes romanos. Carrega a cruz. Eu acho lindo, alguém, um dia o historiador me disse, Bento, sabe por que Jesus gosta tanto de preto? Porque foi o único que ajudou a carregar a cruz. Pelo menos para isso. É 9 horas da manhã. Colocam e penduram
penduram ele naquela cruz. O inferno jamais esperaria que o amor de Deus se tornasse tão grande para que ele não prestava que já estava condenado. Já que Israel perdeu o fogo, ele agora dá o seu próprio filho, pendurou naquela cruz. Eu fico imaginando, gente, quem sofreu mais naquela cruz não foi Jesus, foi o Pai. Porque nossa igreja de caminhoneiros, o meu filho é caminhoneiro, optou por isso. E quando deu aquela greve, eu estava longe daqui. Mas quando eu soube, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para casa. Cadê eu? Ele está em casa? Tá não. Eu tentei localizar a qualquer coisa. E quando eu localizei, meu filho, como é que você está? Eu estou bem, meu pai. Você quer que eu vá lhe buscar? Eu largo tudo, filho. Eu não quero ver você em mim. Meu Deus! Dá para você mensurar o amor de Deus. Ele permitiu ver o filho sofrer por amor ao seu inimigo, porque a Bíblia diz que até então a gente era inimigo dele, pelas nossas atitudes. Meio-dia, Jesus já tinha dito: se meu pai quiser, ele me tira daqui. Mas o pai não quis. Meio-dia, Mateus no capítulo 27 diz que aconteceu fenômenos sobrenaturais. Os judeus não esperavam. O quê? O sol escureceu. Porque naquela época não era comum. Eles tinham um calendário lunar. E pelo calendário era a época de sol, porque a Páscoa era tempo de peregrinação. Então não era feita em dia de escuridão nem de chuva. Foi um fenômeno que a própria natureza não quis acreditar neste amor. O sol parou de brilhar, que é impossível na ótica da física. A física diz que o centro do sol produz 15 milhões de graus Celsius. Isso é muito calor. É muita glória. A física diz que o sol produz luz própria e calor. Mas a física se esquece que foi lá no Gênesis que alguém, um ser superior, gritou: haja luminares. O menor vai dominar a noite e o maior vai dominar o dia, o sol. Se o sol produz, ele consome. E se ele consome, precisa ser reabastecido. E quem é que reabastecia ele, se não foi quem criou ele? Então isso implica dizer que o sol escureceu, porque a maior glória desceu à cruz. Ofuscou a glória do sol. E meio-dia às 3 horas, houve escuridão. Quando dá perto das 3 horas da tarde, o momento mais crucial. O grito vem da cruz: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Do alto da cruz. Quem estava embaixo dizia: ele chama por ali. Mas o céu sabia. Ele está dizendo: Pai, por que me deixaste só? A gente nem era nascida ainda. Mas se a gente pudesse ouvir o silêncio de Deus naquele dia, é porque lá em Arapiraca, meu filho, lá em Alagoas vai nascer um povo que vai depender de você. Vai depender do meu amor. E se eu tirar você daí, eles não vão ser libertos. Três horas da tarde, escuro. Agora, o grito do alto da cruz
pedido. Era um grito de vitória. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Está feito, Pai, está consumado. Está pago, Pai, eles agora são teus. Tirou ele da cruz, sintetizando. A Bíblia diz que quando sepulta o seu corpo em espírito, ele desce à mais baixa profundeza da terra. E o que é que ele vai fazer? Pregar aos espíritos em prisão, cujo ferrão da morte empurrava eles para nós. A Bíblia diz que ele prega, e quando ele prega, ele leva cativo para si o cativeiro. Cativeiro é lugar de prisioneiros. Ele pega todos os prisioneiros de lá, toma para si. Vai na cadeia, quebra o cadeado, claro, a alegoria, quebra a fechadura. Aí vem amanhã do terceiro dia. Ele vai raiando. As mulheres cheias do sepulcro, viemos embalsamar o nosso mestre. Os anjos dizem, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Aí Paulo diz que ele pega a escrita de condenação que era contra nós, tira do meio de nós, risca ela e crava na cruz. Agora um pensamento meu, quando a morte e o inferno, vai ao inferno, cabeça aberta, tudo aberta, o que é que houve? Estava lá em cima livre. Qual foi o peso? O sangue do Cordeiro. Quem está livre aqui? Quem está livre? Então Santa Sé comemorar nossa liberdade. Quem está livre? Deixa eu ouvir grito de glória. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Você está livre. Ei, nós estamos livres. Aí agora gera a esperança que está englobado na Santa Sé. Ele é colocado à direita do Pai. Agora já não é mais prata nem ouro, já não é sangue de bode nem de carneiro. O véu se rasgou. Agora, por isso que nós estamos aqui dando glória. Porque ninguém é perfeito para estar aqui na altura da Santa Ceia. O inferno aproveita e quer que a gente pare, nos acusa constantemente. A Bíblia chama de acusador. O Antigo Testamento, o último dos homens, a não ser Jesus, ele acusava e a morte mudava o ferrão e o cabia para baixo. Porque agora o que valia era prata e ouro, mas agora não é mais. Ele vai e nos acusa. Quando ele acusa em terra são as vezes. Quando a justiça vai nos pegar, papai olha para a direita. E o depósito está lá. O escritor Hebreu diz que ele foi depositado de uma vez por toda. Agora não precisa mais de um homem entrar uma vez no santuário, só ele. Então quando Deus olha para a direita, o depósito pelo nosso preço está lá. Já foi pago. Me permita, pastor, como advogado e como outros doutores, me permita o meu contexto leigo. Se eu estiver errado, me corrijam depois. Mas, salvo engano, o nosso código penal, não só o nosso, mas dos países do primeiro mundo, onde a democracia rege, ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime, ou julgado 2 vezes. Se você foi julgado, o meritíssimo bateu o martelo, inocente. Mesmo que depois que o martelo bateu, se você disser, eu matei, eles não podem mais te condenar, porque você já foi julgado. Você entendeu agora? Porque quando Paulo vai falar aos gentios de Roma, que estava em Roma, no capítulo 8 de Romano, ele diz, portanto, para quem
julgado, meu filho. Estou livre, fui inocente, eu sou inocente. Diga para mim, você já foi julgado, já está livre. E vamos aqui para comemorar isso aqui. Só para provocar, para voltar de poder aqui, mas ia ser, olha para quem está ao teu lado, diga, tenha cuidado quando fala mal de mim. Eu já fui inocentado. Pode crescer o queixo, pode crescer o bico. Um dia, eu falo isso com respeito, eu digo porque os companheiros me conhecem, eu brinco. Mas um dia eu cheguei numa churrascaria, no nosso capital, e um garçom, bem limpinho, bonitinho, ficou olhando, e não aguentou e foi mal da tarde. Disse, o senhor é o pastor Genival Bento? Meu Deus. Eu pensei que era outra coisa. Com tanta gente, mais lindinho, mais arrumado, e Deus foi dar tudo que o senhor tem ao senhor. Ah, o que o senhor tem? Já fui julgado. Eu ouvi de um soldado afegão e nunca esqueci. Ele disse, Bento, um soldado afegão não desiste, mano. Não se rende e nem levanta a bandeira branca. Eu disse, por que vocês são tão corajosos assim? Ele disse, não. É porque quando a gente se alista para o exército, a gente já morreu ali. Então o que vim diga para quem está ao seu lado, nem adianta me fazer desistir. Bandeira branca aqui só no dia do arrebatamento. Eu já morri lá atrás. Eu já fui julgado lá na cruz e já morri com ele. E ele me inocentou. E eu estou aqui para comemorar. Aí quando Paulo renova a esperança final, quando Cristo que é corruptível se vestir da incorruptibilidade e unidade, então acontecerá o que está escrito. Onde está? Grita comigo, onde está? Onde está? Ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno? A tua vitória? Diga comigo, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que nos deu vitória. Agora grita, o ferrão da morte foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado. E eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Concluindo que a ceia, aí Pedro diz, irmãos, Pedro escreve para a maioria gentia, aos estrangeiros. Queriam desistir por conta da pressão e os não crentes perguntavam a eles, vale a pena sofrer tanto por esta fé? E muitos dos irmãos entristeceram. Paulo disse, irmão, existe uma esperança guardada para nós. E essa não pode murchar. Ela é viva e está no céu. Quando ele vai acender, ele diz, lembrem-se que vocês não foram comprados por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, segundo o costume dos vossos pais. Mas por que nós somos comprados? Pelo sangue imaculado e incontaminável de Jesus. Precisa mais? Eu já disse isso algumas vezes, me permita, pastor, eu achei lindo a ousadia de Pedro. A prata e o ouro são um dos maiores e valorizados metais de toda a história. E Pedro diz que o que a gente custou, o que foi investido em nós, para sermos o que nós somos hoje, a prata e o ouro passam longe. Aí eu um dia estava passando diante de um grupo de pessoas conhecidas, e eles alegam comentando. Quando eu parei, que vi o que era, eu disse, glória a Deus, mas eu disse algo. Aí pararam, pastor, está por dentro da notícia, eu digo, eu ouvi vocês falando, que era que eles estavam falando, que o jogador brasileiro, um craque, na época, alguns anos atrás, ou poucos anos, passado bem recente, custou quase $1 bilhão.
reais que um clube investiu. Qual é o objetivo do clube? Ganhar o maior campeonato de futebol da Europa, Champions League. Então o clube investiu pesado, quase R$1 bilhão, quase 200 milhões de euros somente. E investiu. E o craque entrou em campo. Aí quando eu dei o glória, eles não entenderam. O senhor achou? Achei, ele merece até mais. Então por que o senhor está alegre? Porque isso é fichinha. Isso não vale nada pelo que eu fui comprado. Aí eu enchi o pé e digo, tem mais uma coisa. Eu não era craque. Eu era pesadinho. E ele vestiu o melhor preço que alguém pode vestir em um projeto falido. Aí quando faltava, salvo engano, perdoe a ignorância, porque eu ainda quem é da minha época sabe que a gente não podia ver uma bola, então eu fui pego por fora. Mas salvo engano, faltando 4 ou 5 partidas, um pequenininho osso do dedo mindinho que eu... Agora me diga uma coisa, qual inferno, mesmo fora de forma, pode parar um crente comprado e viver disso? Mesmo fora de forma, diga para quem está ao seu lado, eu sou inegociável. O preço foi muito alto. Fique de pé, por favor. Nós temos valor. Olha para quem está ao seu lado e diga, eu não pensei que tu custasse tanto assim. Eu não pensei que tu valia tanto assim. Diga para ele, agora eu vou pensar 2 vezes antes de falar mal de você. Agora para concluir, me permita, o pastor me conhece, vocês me conhecem, mas eu gosto disso. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo íntimo, vira para ele, como com todo respeito eu estou aqui com o pastor, meu amigo, vira para ele assim, ó, com carinho. Se você puder, claro, olha para o rosto dele, é ceia. E diga, me faz um favor. Depois que eu sair dessa Santa Ceia, se tu encontrar alguém por aí que pensava que não valia nada, dá um recadinho a ele. Quebrou a cara. Pensava que eu ia desistir. Mas fala para ele. Agora é que eu vou pegar fogo. Agora é que eu vou dar glória à alma. Agora é que eu vou ser cheio de Deus. Porque eu sou inegociável. Eu sou inegociável. Abraça ele, abraça ela. Mas ele não desiste de você. Você é inegociável. Você é inegociável.